Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim. As principais notícias desta manhã. Começo com a informação de que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o André Mendonça, deu uma entrevista ao SBT e disse que não há qualquer elemento indicativo de ilícito, na opinião dele, de Jair Bolsonaro, no âmbito do inquérito que está sendo tocado lá no Supremo Tribunal Federal pelo Celso de Mello sobre as acusações feitas por Sérgio Moro quando da sua saída do governo. Segundo o André Mendonça, não há dúvidas e ele diz ter total segurança, nas palavras dele, de que esse inquérito será arquivado. Lembrando que hoje Celso de Mello vai assistir à gravação da reunião ministerial de 22 de abril, quando, segundo Sérgio Moro, Jair Bolsonaro escancarou a sua interferência política na Polícia Federal. Após assistir à gravação, Celso de Mello tomará então a decisão sobre o sigilo, se será mantido esse sigilo ou se não, nós teremos acesso a parcialmente ou integralmente o vídeo dessa reunião ministerial de 22 de abril. O novo ministro da Saúde ainda não está escolhido, por enquanto o general Eduardo Pazuello, que é o atual secretário executivo da pasta, o número 2 do Ministério da Saúde, continua comandando, desde a saída de Nelson Teich na última sexta-feira, o Ministério da Saúde interinamente. As informações são de que Jair Bolsonaro só vai escolher um novo ministro da Saúde depois que houver a mudança de protocolo, já falada aqui no Antagonista na semana passada, para o uso da cloroquina no tratamento de pacientes, já no início do tratamento, como quer o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos continuar atentos a toda essa movimentação em torno do Ministério da Saúde. Outro assunto que também merece a nossa atenção aqui em Brasília e continua no foco é a negociação entre Jair Bolsonaro e representantes do Centrão, essas negociações que estão envolvendo inclusive a distribuição de cargos. Por exemplo, lá no Ministério da Educação, o advogado Amarante Pinto, que foi indicado pelo PL, o antigo PR, foi nomeado hoje para o cargo de diretor de ações educacionais do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um órgão que aí estava sendo visado já pelo Centrão, e esse indicado do Wellington Roberto, que é o líder do PL na Câmara, e também considerado homem de confiança do chefe do partido, Valdemar Costa Neto, mensaleiro Valdemar Costa Neto, ele assumiu essa diretoria do FNDE com a publicação hoje da sua nomeação no Diário Oficial, e ele vai ter um controle sobre um orçamento de 52 bilhões de reais. Lá no PSD de Gilberto Kassab, há uma avaliação crescente ali no entorno do Kassab de que o PSDB e o Democratas, o DEM, estão com ciúmes dessa proximidade do Centrão com Jair Bolsonaro, e por isso a avaliação do entorno de Gilberto Kassab é de que as críticas a essas negociações estão partindo justamente do PSDB e do DEM, o partido do Gilberto Kassab, que tenta se colocar agora na política brasileira como um projeto de centro, como um novo partido que conduz aí o chamado centro democrático. Vale lembrar também, chamar a atenção, que ontem, em nova manifestação bolsonarista aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro evitou fazer críticas ao Congresso. Ele vinha fazendo essas críticas nas últimas manifestações, criticando o Congresso Nacional, criticando o Rodrigo Maia, instigando ali a sua militância com essas críticas, com cartazes ali de Fora Maia. O Bolsonaro sempre fazia essas críticas nesses seus pronunciamentos ali na rampa do Palácio Planalto. Ontem não houve nenhuma crítica ao Congresso Nacional, e um representante do Centrão disse ao jornalista Gerson Camarote que o tom de Bolsonaro sem ataques ao Congresso não é por acaso. Na opinião dele, no momento em que se está negociando apoio com deputados, ele não poderia ficar atacando o Congresso. Isso seria fatal para essa negociação, disse esse representante do Centrão. Não podemos trocar cargos por apoio político, foi uma declaração do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, ao site UOL. Ele dizendo que, apesar da resistência interna de muitos parlamentares do MDB terem interesse nesses cargos no governo federal, a maioria quer o partido independente, segundo Baleia Rossi, abro aspas para ele nessa entrevista ao UOL. O MDB é plural e, sobretudo, democrático.
Na democracia, ouve-se a opinião de todos, mas respeita-se a decisão da maioria. E a maioria do MDB quer o partido independente, fecho aspas, para Baleia Rossi, que também disse: não podemos trocar cargos por apoio político. Reforço essa declaração do deputado Baleia Rossi. Eu concluo o boletim a mais de hoje, desse início de semana, de vocês conosco aqui ao longo de toda a semana, acompanhando tudo o que acontece em Brasília. Termino o boletim de hoje com uma boa notícia. A vacina para a Covid-19 teve bons resultados na primeira fase de testes feitos pela farmacêutica americana Moderna. Esse anúncio foi feito hoje, que a sua vacina experimental da Moderna apresentou bons resultados e tem se mostrado geralmente segura nesta primeira etapa de testes clínicos. A vacina foi a primeira a ser testada clinicamente em seres humanos nos Estados Unidos. Dados preliminares dos estudos mostram que a vacina produziu bons níveis de anticorpos em todos os 45 participantes dos testes. A segunda etapa dos testes deve ter início em breve, segundo a companhia, ainda sem data marcada, mas a terceira fase já deve começar, aí sim com uma previsão um pouco mais específica, em julho deste ano. Vamos acompanhar e, obviamente, vamos torcer para que tudo dê certo o quanto antes. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Esse foi o nosso boletim a mais de hoje. Um grande abraço, até amanhã e tchau.